A paz do Senhor, irmãos, e a todos os que estão aqui e os que estão de forma virtual também. Nós queremos agradecer a presença de vocês e agradecer também a Deus por mais este ano que nos deu, também porque o Senhor nos sustentou até aqui. Parece chavão ou não, mas aquele princípio se encaixa muito bem na nossa realidade. Até aqui o Senhor nos ajudou. Nós temos convicção e certeza que nós somos filhos de Deus. O Senhor continuará conosco, porque Ele é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus de misericórdia. Eu quero compartilhar com você um texto que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, os versos 10 ao verso 14. Filipenses, capítulo 3, 10 a 14. Diz assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus por Cristo Jesus. Eu quero compartilhar com você como nós podemos ter um ano feliz. Olhe mais uma vez conosco. Senhor Deus, muito obrigado pela presença do Teu Espírito em nós e neste lugar. Nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio que nós temos de compartilhar a Sua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de nos reunir como igreja, em grupo, para poder falar das Tuas coisas, para adorá-lo, para reverenciar ao Senhor o Seu glorioso nome. E agora nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Estamos sujeitos à ação dEle, não pela sabedoria humana, mas, Senhor Deus, por Sua misericórdia, e sabendo das nossas necessidades, sabendo quem somos, que o Senhor nos instrua segundo a Sua palavra, segundo a verdade da Sua palavra, do Seu Espírito em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo era um homem maravilhosamente guiado por Deus. Não temos dúvida nenhuma disso, pela própria história, pelo próprio relato de vida que nós temos através da história bíblica. E não seria muito dizer que Paulo tenha sido o cristão mais dinâmico que nós encontramos no relato da Bíblia, mas chamando a nossa atenção para ser bem-sucedido. As pessoas que são bem-sucedidas, como exemplos campeões de qualquer que seja as modalidades, campeões esportivos ou de outras modalidades, eles não nascem feitos, não se nasce campeão, né? As pessoas precisam se tornar assim. Paulo não se tornou um homem que foi por um mero acidente. Paulo não se tornou apóstolo, esse apóstolo dos gentios, como ele mesmo se intitula, um homem de Deus, um guerreiro, podemos dizer assim, do Evangelho de Cristo. Não nasceu pronto, não apareceu Paulo do nada, mas ele foi trabalhado por Deus. E pelo menos nesse texto nós encontramos 3 palavras que caracterizam a vida de Paulo e podem caracterizar ou devem caracterizar a nossa vida, a vida do crente. Pelo menos 3 palavras nos ajudarão a descobrir como nós podemos ter um ano feliz, como nós podemos ter os nossos dias seguintes felizes. A gente fala de ano novo por conta do nosso contexto, mas nós podemos dizer para sempre, né? Enquanto vivemos aqui na terra, como nós podemos continuar felizes, como nós podemos conduzir as nossas vidas de forma vitoriosa. Essas 3 palavras básicas talvez sejam usadas nas palestras motivacionais. Se você já ouviu alguma palestra de autoajuda, alguma palestra motivacional, talvez você tenha ouvido dessas palavras, mas essas palavras não é somente para esses momentos,
Esta palavra vem de Deus, vem da palavra do Senhor. A própria vida do apóstolo Paulo relata isso, e ele testemunha isso nessa carta à igreja de Filipos, aos filipenses. E são 3 palavras, elas podem modificar as nossas vidas: propósito, atitude e motivação. Lembra que eu falei? As palestras de autoajuda, a gente vai ouvir isso ao longo da nossa vida. Você que é novo, você que está empreendendo, você que vai começar a sua carreira de trabalho, vai ouvir muito disso. A gente ouve isso até nas igrejas, nas reuniões de segunda-feira de empresas, os cultos empresariais, você vai ouvir essas palavras, propósito, atitude e motivação. Mas como eu posso viver a minha vida comum, a vida do dia a dia e a vida cristã, porque não podemos separá-las, sendo feliz? Mas, pastor, a nossa vida na terra é uma vida também de tristeza. Mas Paulo vai mostrar para nós, segundo essa palavra que nós lemos, que nós podemos muito bem ser felizes praticando dessa forma. Então vamos ver em primeiro lugar o propósito de Paulo. Qual era o propósito dele? Lembra a primeira palavra? Propósito. Se Paulo estivesse fazendo tendas, ou se ele estivesse remendando tendas, porque era essa a profissão dele, se ele estivesse escrevendo uma carta a alguma igreja recém-inaugurada, ou mesmo se ele estivesse pregando para uma multidão na praça, a vida dele era dirigida por um só propósito. Qual é o propósito dele que está no verso 10? Conhecer a Deus. Ele tinha isso como propósito de vida: eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer a Deus. Na época, fora de época, acordado ou se ele estivesse adormecido, em todo instante, Paulo perseguia incansavelmente esse propósito. Ele possuía um profundo desejo, não meramente de conhecer alguma coisa sobre Jesus, conhecer Jesus Cristo porque ouviram falar, mas ele desejava conhecê-lo intimamente. Ele queria conhecer Jesus Cristo na glória e também na humilhação. Paulo fala muito sobre isso, e o propósito de Paulo era muito semelhante a Davi, que orou assim no Salmo 42, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Davi tinha esse desejo de conhecer a Deus. Paulo tinha esse desejo de experimentar essa convivência, de conhecer quem é Deus de verdade. O quadro que Paulo nos oferece nesse texto é de um corredor, de um atleta. Veja, os olhos dele estão fixos no alvo. O atleta, quando corre, ele tem um objetivo, ele tem um propósito, ele quer chegar no final, ele quer alcançar o seu alvo. Como um atleta disciplinado, Paulo nos relembra, ele diz assim aos Coríntios: eu trato meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado. Uma outra versão diz, Paulo diz assim: eu esmurro o meu corpo. O atleta precisa judiar, entre aspas, do corpo para que ele alcance os seus objetivos. Ele supera limites quando ele exige do corpo. Em outras palavras, todas as fibras da personalidade eram esticadas no único propósito: contemplar a glória de Jesus. Quando eu falo de fibras, não sei você que já fez academia, você que já fez alguma vez na vida musculação, se já conversou com algum educador físico, eles dizem que para que você tenha massa muscular, para que o seu músculo desenvolva, ele precisa ter rupturas. Então você exige do músculo, não é? Por isso tem o levantamento de pesos ou fazer aqueles exercícios para que o músculo se estenda, e aí ele vai sofrer lesão, literalmente, as suas fibras vão esticar e vão ter microfraturas no músculo, lesionando o músculo, para que assim ele cresça. E Paulo fala assim: olha, eu faço isso com o meu corpo, mas ele não fala no corpo somente físico, porque o físico pode se restabelecer, mas nós precisamos fazer isso na nossa alma, na nossa mente. Nós precisamos disciplinar a nossa mente, a nossa alma precisa ser disciplinada. Não podemos esquecer a nossa natureza, por enquanto a nossa natureza é terrena. Paulo diz muito claro: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então nós precisamos disciplinar o nosso corpo. Nós precisamos ter esse propósito de ir
olhar para frente, olhar para o alvo, conhecer a Deus, conhecer a Cristo. Este é o dever do crente, este deve ser o propósito de nossa vida. O propósito da vida de Paulo era esse: quero conhecer Jesus Cristo, eu quero conhecer a sua glória, assim como eu quero conhecer a humilhação que teve, porque quando nós conhecemos a humilhação de Cristo, nós vamos reconhecer que o amor dele é verdadeiro. Nós precisamos deixar um pouco de lado o mundo. Quando eu digo mundo, as coisas naturais, e mergulhar no profundo conhecimento de Deus. A gente canta, né? Faz aqui não canta, mas canta: eu navegarei no oceano do Espírito. Quando a gente navegar de verdade no oceano do Espírito, nós vamos conhecer a Deus, conhecer os propósitos dele para as nossas vidas. Se nós queremos ter vida feliz, se nós queremos ter um ano feliz, se queremos que amanhã ou hoje mesmo seja feliz, nós precisamos conhecer a Deus. Não conhecer somente do que está registrado, não do que alguém falou somente, mas de experimentar Deus. Eu costumo testemunhar isso para aquelas pessoas que querem conhecer a Deus de forma litúrgica ou de forma acadêmica. Não se dá para justificar Deus com palavras apenas. A gente pode defender a nossa fé com palavras, podemos, mas eu desafio a todas as pessoas: querem conhecer Deus, saia dos livros e vai experimentar Deus na oração, busque a Deus, você vai conhecer Deus de verdade. Propósito. Segundo, atitude. Qual era a atitude de Paulo? As atitudes são extremamente importantes. E por que as atitudes são importantes? Porque elas determinam ações. O contexto desse texto expressa alguma coisa da atitude de fé de Paulo. A atitude, neste caso, é fé. Uma atitude, uma ação de fé. Observe algumas frases nesse texto que nós lemos, que são poderosas, inspiradoras, que nós podemos encontrar aqui. Ele diz assim no verso 8: que eu possa ganhar a Cristo. Eu vou prosseguir porque eu quero ganhar a Cristo. No verso 10, que frase impactante: que eu possa conhecê-lo. Verso 12: eu prossigo para alcançá-lo. Olha outra frase poderosa, verso 13: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E ele continua com outra frase: avançando para as que estão adiante. E no verso 14 ele diz: prossigo para o alvo. Nós podemos perceber a vibração deste homem de Deus. Paulo vibrava quando ele falava essas coisas. Paulo, eu acho que era meio parecido com Pedro, de forma sanguínea, né? Ele devia ser um homem eloquente. Quando ele falava, as suas palavras eram impactantes. A gente ler não é a mesma coisa de que ouvir. As pessoas que já tinham ouvido Paulo falar, quando liam essas palavras, absorviam a vibração que vinha dele, lógico, né, norteado pelo Espírito Santo, cheio do poder do Espírito. Mas Paulo vibrava quando ele falava das coisas de Deus, quando ele falava da fé que ele tinha, da atitude de fé que ele tinha para o Senhor. Mas podemos perguntar: como é possível no mundo caótico como o nosso ter uma atitude de fé? Quantas pessoas já perderam a esperança? Quantas pessoas já perderam a fé? Eu não sei se tem estatística, mas se fizéssemos uma estatística aqui no Brasil, nem precisa ser no Brasil, em São Paulo, a gente ia encontrar muitas pessoas, mas muitas mesmo, que estiveram diante de Deus, que experimentaram Jesus Cristo, que experimentaram Deus e desistiram da fé. Uma vez nós tentamos fazer essa conta aqui na igreja, de quantas pessoas já passaram aqui conosco, e a gente perde, né, contato, e a gente fica pensando: onde estão essas pessoas? Tomara Deus que estejam no caminho do Senhor, tomara que estejam filiados em alguma outra igreja, servindo a Deus. Mas quantas pessoas nós vemos que largaram tudo porque não tiveram fé, não tiveram essa atitude de fé,
deixaram as coisas naturais entrar em sua vida e olharam como Pedro para as ondas e abalaram a sua estrutura. Meus irmãos, nossa estrutura física não suporta. Eu já falei aqui repetidas vezes quantas pessoas abaladas psicologicamente. Este ano de 2020, vocês vão ver a próxima estatística, 2021, quantas pessoas a mais estão sofrendo de doenças psíquicas, porque nós não temos estrutura para isso, nós não fomos criados para isso. A Bíblia diz que o homem foi criado para o louvor da glória de Deus, nós não fomos criados para passar reveses, nós não aguentamos, não suportamos. Por isso nós precisamos de fé, nós precisamos ter essa atitude de fé. É possível ser otimista como Paulo, que passava tanta situação difícil. Ele fala: olha, eu sei passar por todas as coisas, eu sei passar por todas as circunstâncias, eu sei passar fome, como eu sei passar fartura, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E isso é atitude de fé. Quando nós olhamos para dentro do próprio coração, podemos ficar desencorajados. Quando olhamos para o nosso mundo confuso, podemos nos sentir oprimidos. Mas quando olhamos para Jesus Cristo, nós encontramos uma razão de esperança e otimismo. A nossa fé não é uma fé em homens. A nossa fé não pode ser fé em nós mesmos, mas a nossa fé tem que ser no Criador de todas as coisas. A nossa fé tem que estar depositada em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia nos ensina que essa espécie de atitude de fé começa quando alguém nasce de novo. Para que tudo isso aconteça, é necessário nascer de novo. Jesus falou isso para Nicodemos. Depois que recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós olhamos para Ele em cada necessidade. Quando aceitamos Jesus Cristo, nós nascemos lá do alto, não nascemos do ventre de nossa mãe, mas nós nascemos espiritualmente. Então, quando enfrentamos necessidades, devemos olhar para cima e buscar a Deus. A Bíblia nos ensina, o apóstolo Tiago diz, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. As coisas boas vêm de Deus. O conselho das Escrituras é olhando para Jesus. Mas no mundo como o nosso, como pode alguém ter uma atitude de fé? A resposta é encontrada antes de tudo em nossa posição em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, ele ensina que nós podemos reinar em vida agora, através de Jesus Cristo. Os que receberam abundante graça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Quando Paulo estava numa prisão em Roma esperando a morte, ele escreveu entusiasticamente as palavras que nós encontramos em Filipenses 4:4. Preso, prestes a morrer, ele escreve assim: alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. A chave para essa espécie de atitude de fé e vitória está na compreensão e aceitação da nossa posição em Jesus Cristo. A atitude de Paulo está expressa naquela bela frase que ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Tem muito artigo, até livro, foram escritos para orientar como ter boa memória. Existem técnicas que são desenvolvidas para você ativar, a sua memória, para que você desenvolva mais a sua memória. Realmente a memória boa é algo a ser buscado, precisamos dela. É bom quando nós lembramos de coisas, mas em alguns aspectos nós precisamos de uma memória que seja capaz de esquecer algumas coisas. Parece contraditório, mas a nossa memória tem que ser uma memória sadia. Precisamos lembrar de coisas boas, não precisamos lembrar de coisas ruins, a não ser que seja para arrependimento.
Muitos de nós conhecemos pessoas que são derrotadas em suas experiências cristãs, simplesmente porque nunca aprenderam como esquecer. Precisamos esquecer, sim, algumas coisas. Precisamos esquecer o nosso pecado passado, aquele pecado que foi confessado, aquele pecado que foi perdoado. Não podemos ficar remoendo, senão não foi perdoado, senão não houve arrependimento. Nós precisamos esquecer essas coisas. Precisamos esquecer também das nossas falhas do passado. Tem gente que fica lembrando: por que eu fiz aquilo? Não faria de novo. Esquece, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Precisamos esquecer nossas tristezas, precisamos esquecer as nossas frustrações. Aquilo que ficou, ficou. Vamos dizer, ano de 2020 passou, deixamos de fazer muita coisa, ficou para trás, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Eu vou olhar para frente, adiante. Eu preciso exercitar isso, atitude de fé, depositar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Jesus Cristo. Assim nós vamos progredir, assim nós vamos ter uma vida feliz. Propósito, um alvo, estabelecer um alvo, um propósito de vida. Nós precisamos de atitude de fé, mas a fé em Jesus Cristo. E por fim, Paulo também possuía uma grande motivação. Qual era a motivação de Paulo para que ele tivesse propósito, para que ele exercesse essa fé, para que ele desenvolvesse essa fé? Está no verso 14, no capítulo 3: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Observe a expressão prossigo. A vida cristã não é um piquenique, se bem que muitas vezes precisamos de recreação, mas na vida cristã nós estamos em guerra. A vida cristã requer disciplina, requer determinação. A expressão prossigo é cheia de energia. Olha, eu vou adiante, eu esqueço as coisas e prossigo, avanço, olho para frente. O quadro que eu disse que era de um corredor forçando cada músculo, cada fibra, cada tecido em seu movimento, mas ele exerce isso para quê? Para atingir o objetivo, para atingir o alvo. A vida cristã envolve ação, a vida cristã envolve obras. É verdade que nós somos salvos pela graça, mas nós devemos lembrar que somos criados em Cristo Jesus para boas obras. O verdadeiro cristianismo requer disciplina e determinação, assim como o corredor que não é disciplinado vai perder a competição. O cristão que não for determinado não alcançará o sucesso, não vai ter vitória, não vai chegar na linha final. Mas qual era então a motivação de Paulo? Veja a expressão, chamado celestial, ou numa outra versão, soberana vocação. Refere-se ao dia quando os crentes serão levados daqui da terra, ou, como diz a Bíblia, arrebatados daqui para estar com Cristo. O motivo de Paulo, a motivação dele para exercer tudo isso, de viver de forma feliz, era: eu aguardo o dia de Cristo. Eu aguardo esse dia ansiosamente, por isso eu esmurro meu corpo, por isso que eu corro como um atleta, por isso que eu tenho essa atitude de fé, de esperança, por isso que eu tenho este alvo, porque eu espero Jesus Cristo nas nuvens para me vir e buscar. Essa era a motivação dele. O contexto de Filipenses capítulo 3 também enfatiza que Paulo viveu na esperança desse grande evento. Veja o verso 20: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Paulo ansiava pela vinda do Senhor. Paulo ansiava pela vinda do seu Salvador. Esta era uma das motivações de sua vida. Se nós não podemos dizer, ou se podemos dizer, a sua maior motivação, esperando Jesus.
para vir buscá-lo, ou vir buscar a sua igreja. Ele diz lá, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. Meu irmão, você que me ouve, a nossa cidadania não é aqui. Quando conhecemos Jesus, a nossa cidadania é nos céus. Se você não tem Jesus como alvo de vida, se o seu alvo de vida ainda é aqui a terra, você precisa olhar para Jesus Cristo, porque Ele virá uma outra vez buscar a sua igreja, para que a igreja reine com Ele para sempre. E aquele que não aceitou Jesus, aquele que não quis andar com Cristo, infelizmente não vai herdar os céus, não vai fazer parte desta promessa, não é considerado cidadão dos céus. Por isso nós precisamos nascer de novo, como dissemos. Essa era a motivação de vida de Paulo. Ele vivia literalmente neste brilho, neste entusiasmo, e causava para ele esperança, o retorno de Jesus Cristo. Aí nós podemos dizer assim, como está escrito lá no Apocalipse: Maranata, vem Senhor Jesus Cristo. E finalizamos relembrando algumas características. Paulo, que é o nosso exemplo aqui, foi fiel e verdadeiro ao seu propósito, para que tenhamos um ano feliz, para que vivamos dias felizes. Eu quero encorajá-lo a desenvolver um propósito, mas um propósito dinâmico. As pessoas costumam fazer, no final do ano, no último dia do ano, eu vou fazer um relatório, uma retrospectiva do que ficou, e vou ver o que eu vou fazer no próximo ano, quais são os meus objetivos, quais são os meus projetos, quais são os meus planos. Mas faça isso real, faça factível, mas que seja um propósito dinâmico. Tenha um único propósito este ano: busque conhecer a Deus. O Senhor Jesus resumiu tudo: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Colocamos na frase lá na igreja, não vou conseguir falar na íntegra, mas a essência eu lembro. As pessoas pedem a Deus para que o bolso fique cheio, mais ou menos isso. A oração, a maioria das pessoas é pedir: encha o meu bolso, mas esquece de encher o coração. Nós precisamos conhecer a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Um propósito, uma atitude de fé que olha diretamente para o alvo. Nós precisamos dessa atitude de fé, mas a fé em Jesus Cristo. E uma motivação, nós precisamos dessa motivação: viver a vida aqui na terra ainda, olhando para o céu. É uma motivação celestial. E a poder afirmar como Paulo: eu espero ansiosamente o Salvador. Que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa dinâmica deste ano, nesses próximos dias que nós vamos viver, já estamos vivendo, que nós tenhamos propósito, que tenhamos uma atitude de fé, que nós tenhamos a motivação, mas a motivação de olhar para o alto e viver a vida que Deus nos proporcionou. Amém? Feche seus olhos, ore mais uma vez comigo. Nosso Deus, nós te agradecemos pela verdade da sua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bondoso. Te agradecemos, Senhor, porque a sua palavra é verdadeira e nós podemos viver por ela. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos chamou, nos escolheu para fazermos parte da sua história. O Senhor nos escolheu para fazermos parte da sua família. E pedimos, Senhor, que nós possamos cumprir o nosso propósito, que o nosso propósito seja aquilo que o Senhor planejou para nós,
que possamos exercer uma atitude de fé, olhando sempre para Jesus, aquele que consumou essa fé, e que nós possamos, Senhor, esperar sempre do nosso Salvador Jesus Cristo, que possamos sempre estar prontos, preparados para quando Ele voltar, nos encontrar com Ele nos céus. Te agradecemos por suas promessas, te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou, porque o Senhor nos preservou, porque o Senhor nos salvou, porque nós temos saúde, nós temos vida, que assim continue, que o Senhor nos use como instrumentos do Senhor, para sermos testemunhas vivas do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus